Primeira derrota do Clube do Remo na Série B. O que tirar desse jogo? Qual o aprendizado, meus amigos? Dá para baixar a cabeça? Ou agora é estudar melhor o adversário para poder sim colocar as melhores peças? Alguns desfalques importantes? Fez diferença o esquema tático? É o que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Então peço a você que fique até o final. Não esquece, curte, compartilha, hypa o canal, deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece de comentar, porque o seu comentário será lido no próximo vídeo. Então quem quiser participar do próximo vídeo, já deixa aí o comentário. Bora pra cima. Bom, galera, segunda-feira aí, uma segunda-feira meio que pensativa para nós todos que somos hábeis torcedores azulinos aí, claro, né, cara? A gente sabia que ia chegar esse dia e aí como é que se vai se portar na pós-derrota do Clube do Remo, tá? Ainda mais da maneira que foi, né, gente? Da maneira que foi, com muitas perdas de gols, tá? O Clube do Remo que entrou com uma formação diferente. Nós falamos aqui no vídeo anterior, de ontem de manhã, só erramos ali o Camutanga, né? E o próprio Luan seria a peça-chave também, tá? Mas erramos ali o Camutanga. Mas a entrada do Pedro Costa, que para nós sabemos que ele é lateral e volante, ele faz a direita, tá? O Pedro Costa. E eu falei, ele vai tentar aumentar o nível aéreo do Clube do Remo. E foi dito e certo. Porém, né, gente? Porém, aconteceu o que aconteceu. Eu quero lembrar vocês que ele mudou para uma espécie de um 4-3-3 ali, dando uma mesclada, né? Jogando com os três atacantes azulinos. Eu ainda perguntei no vídeo anterior quem vai criar, né? E quem vai ser o garçom para esses dois atacantes que entram aí. Nós tínhamos Adailton, Viseu e Pedro Costa, né? O Pedro Costa, ele cria por si só os seus posicionamentos. O Viseu vocês sabem como é. E o próprio Adailton tem dia que está inspirado, tem dia que não, tem uma certa arrancada, mas, né? Na zaga fazia dupla Camutanga e Reinaldo, tá? O Klaus, segundo informe, saiu por uma contratura muscular, tá? Cheguei engatou aqui, gente. Me perdoem que eu cheguei agora do trabalho, fui levar minha filha no médico, consulta de rotina, tá tudo bem, tá? Mas aí eu não podia deixar vocês na mão, né? De não deixar nossos comentários, tá? Na lateral direita, Pedro Costa, fazendo finalmente uma estreia como titular. E Sávio na lateral esquerda, tá, gente? Meio era Luan, Pedro Castro e Pavani. Bom, gente, esse era o Clube do Remo a princípio. Depois nós vamos falar sobre cada jogador, cada um por si e tal, por aí, dizer como é que a gente avalia. Galera, já tínhamos uma mudança. Eu, quando li o CRB para vocês, por isso que eu gosto de fazer, e eu gosto de pegar bem verdinho ainda o time, né? Aí vou estudar os 3 últimos jogos e tal, como vem se portando fora e dentro de casa. O CRB é um time muito forte dentro de casa, apesar das limitações de certas peças ali. Porém, o CRB, diferentemente como ele jogou contra o Botafogo de São Paulo, ele não esperou dessa vez. Ele aproveitou as brechas que o Clube do Remo deixou, principalmente do cruzamento intermediário. Lembra daquele gol contra o Volta Redonda? Pois é, cruzamento intermediário, foi buscar o jogador lá na direita, que justamente era a movimentação do Kaique, né? O cara fazia gol há quase 2 anos, mais de 2 anos, né, gente? Ali faltou a marcação ser mais prensada. O próprio Pedro Rocha tá chegando atrás, o cara cruza livre mesmo, ele dá tempo de levantar a cabeça, olhar para a área, e o Clube do Remo meio que perdido. O Reinaldo abandonou a marcação. Foi uma das falhas do Clube do Remo ontem, gente. Essa situação de deixar a marcação muito folgada, tá? Essa situação de você ver o adversário ali, aí passa tu, e quando tu vê o cara tá com uma marcação folgada ali, ele pode estudar o jogo da maneira que quer, tá? E não tem um jogadores de certa qualidade, habilidade de drible, tinha só um que era o GG, mas o restante tinha que ter respeito, foi o que aconteceu, tá? Principalmente no primeiro gol, tá? O Clube do Remo antes desse gol já tinha chego por 2 vezes, principalmente uma oportunidade com o Pedro Rocha ali, perdida e desperdiçada ali novamente, né? Nessa o goleiro foi bastante feliz, tá, gente? Mas o Remo que chegava, uma cabeçada da Adailton, né? E aí saiu o gol aos 8 para 9 minutos, aí você perde o cronograma. O Remo sentiu aquele gol, gente. Sentiu, tanto que o adversário veio para cima e depois o Remo tentou repostar as suas linhas e aos 20 começa a atacar novamente, né? Apesar de não tanto sofrimento defensivo, que a gente vai já trazer os números para vocês, tá? Mas era um Clube do Remo que sentiu o baque, tá? E aí tinha que correr atrás do resultado dentro da casa do adversário, tá? E aí, com as modificações, você vai vendo o que vai surtindo e o que não vai surtindo efeito,
tá? Principalmente no setor de ataque, né? Principalmente no setor de ataque, com o Viseu plantadão ali, sem movimentação, né? Sem partir para frente, sem partir para o lado, às vezes a bola até batendo nele que nem um muro, né, gente? Então era o clube do Remo que tentava, mas com Pedro Rocha, tá? Teve um lance do Felipe Viseu, que ele pega a bola livre, chuta de esquerda. O goleiro também, o Albino, foi muito feliz naquela bola, porque quando o centroavante erra, geralmente o goleiro espera uma porrada. E ele errou o chute, ela vai no contrapé e ele vai buscar. Eu acho que ele é até melhor do lado esquerdo, a gente vai já concluir isso, né? E ela sobra para Adailton, que em vez de cortar para fora e chutar, não, ele tentou chutar de qualquer jeito ali e acabou com o Matheus Albino fez a defesa, né, gente? Aí eram dois jogadores perdendo as suas melhores chances nesse jogo, tá? O Adailton e o Pedro Rocha, né? E aí o clube do Remo, né, tentava de certa forma um toque para cá, um toque para ali, sem a construção boa, até porque Pavani e Pedro Costa ficavam flutuando de maneira mais baixa, né? O Pedro Costa mesmo, Pedro Castro, quer dizer, adiantou bastante as linhas, mas não faz aquela situação do Jadson, né? E com isso o clube do Remo perdeu muito no meio campo, né? Ficava ali só a bola vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, e o clube do Remo não chegava no objetivo, que era chutar de fora. O adversário até fechou, tinha certa hora que estava com uma linha de 5-4-1, era 6, um infiltrar, às vezes o volante descia para o meio da zaga, e era um adversário que soube se defender. Ele usou contra nós o que já está de clichê por aí, que vocês sabem, né? O próprio veneno que a gente fez com Coritiba, né, gente? Eles soube jogar e estudaram bem o clube do Remo, gente. Eles estudaram muito mesmo. Eu tenho que tirar o chapéu. Foi um bom jogo. Realmente para servir de aprendizado, tá? Então o clube do Remo vai para o segundo tempo, gente, com placar adverso, né? A torcida até que esperançosa que poderia acontecer, porque o clube do Remo em certas ações individuais estava chegando, né? Mas ele volta para o segundo tempo corrigindo e colocando no lugar do Pavani o Regis, tá? E colocando no lugar do Viseu o Ítalo, que foi outra pedra também parada lá na frente, né, gente? Infelizmente eu tenho que falar o que aconteceu. O cara tava parado, né? Teve oportunidades também o Ítalo, mas desperdiçou cara a cara com o goleiro. Aquilo lá que a letalidade dele faltou ali, né? Mas não foi só ele que desperdiçou, a gente tava falando por partes, tá? E o Regis deu melhor dinâmica no meio campo. Para mim entrar com o Regis, gente, ele deveria ter entrado com o Regis. O Regis não é marcador. Eu já falei para vocês isso aqui no canal. Mas o Pavani também não é. O Pavani tem um bom passe, mas não tem criação. Não tem poder de inteligência de criar, de ver a passada. Tem uma bola, digamos, tu saber acelerar o jogo, desacelerar o jogo, tá? Ah, o Regis ia cansar, Ricardo. Pois é. Mas era para ele ter entrado com o Regis, colocando dois volantes de contenção e marcação. Um mais alto, o Luan, tá? Que poderia colocar o Vanilson, né? Que veio, ou o próprio Daniel Cabral. Dois volantes de marcação e contenção e deixava o Regis flutuar tranquilamente, sem ter medo de marcação nas suas costas. Mas ele não fez isso, gente. E no segundo tempo ele tira o Pavani, aí sim centraliza o Regis para aparecer mais à frente e recua o Pedro Castro e o próprio Luan já estava fazendo aquela torre. Todas as bolas, gente, passam pelos pés do Luan. Quando não é o Luan, é o Caio. Vocês podem esperar o primeiro volante fazer isso muito no clube do Remo, né? Inclusive ele tinha certas determinações nas ações. Para mim ele foi o bom no primeiro tempo e no segundo tempo cadenciou mais ali. Mas era um clube do Remo que voltava mais aceso, né? Voltava mais aceso, mas buscando o gol para cima do adversário, com algumas chances desperdiçadas mesmo. E aí até que o Adailton surge numa jogada individual ali entre os dois zagueiros, parte para a área e leva o pênalti, né? Sofre o pênalti ali e o Pedro Rocha prontamente se prepara para bater e nós vimos aquilo. Foi um recuo para o goleiro, né? Inclusive caiu bem do lado esquerdo novamente. Pode lembrar que a defesa do Viseu foi do lado esquerdo e a defesa do Adailton, do Pedro Rocha, do lado esquerdo. Com isso o clube do Remo aí sentiu o baque mesmo, gente. Aí você via na expressão, né? E o adversário soube aproveitar. Tanto que num cruzamento de intermediária sobe o jogador sozinho, o Rangel ainda faz a defesa, tá? Não exige do Rangel uma saída de área que ele não sai, né? E ele faz a defesa e cai certinho no pé justamente do camarada que fez o pênalti, Sagoia, né? E aí ele se reabilita com o clube e é 2-0 para o adversário. Aí o adversário fez seu jogo, gente. Toma a bola para ti e eu vou fazer aqui a minha capa.
né? Vou saber me defender. E soube muito bem, porém, construímos brechas. O próprio Ítalo, Pedro Rocha, 4 chances desperdiçadas, gente. 4 chances desperdiçadas, isso é muita coisa. Sabe o que é muita coisa? Muita coisa mesmo, gente. Para um jogo só, demais. Sem contar o pênalti, né? Então ele tentou de todas as maneiras, no último lance sozinho, cara a cara. Eu não sei como ele bateu aquela bola, tá? Conseguiu botar ela para fora, o goleiro tava batido num chute despretensioso de fora da área já do... Acho que foi o Luan ou foi o Castro que chutou. E ele rebateu ela para frente. E aí, sozinho, menos para diminuir o placar, não conseguiu. O Clube do Remo teve inúmeras chances de ganhar esse jogo, gente. Não seria injusto um placar. Mas o que acontece? O Clube do Remo carregava vários pesos, gente. E o peso de uma invencibilidade, o peso de você estar ali disputando no topo da tabela, você sabe que vai construindo e vai ficar uma hora vai ficar o fardo pesado. Porque quando você tem uma vitória, ela cobre os erros. Quando você tem uma derrota, ela amplia os erros e mostra para você que tem que melhorar em certos setores, tá? O Clube do Remo, eu acho que desses últimos jogos, foi o melhor jogo dele fora de casa. Ah, mas Ricardo, mas não empatou e tal. Mas em números, foi o melhor jogo do Clube do Remo fora de casa, gente, tá? Se eu trouxer para vocês, o Clube do Remo ficou ali com a posse de bola cerca de 57 a 43 pro Clube do Remo, tá? Bolas defendidas, 25% no meio campo. Olha, o Clube do Remo ficou agindo no meio, na porcentagem dos meios. 25% de bola ficou na zaga do Clube do Remo, 43% no meio campo e 32% no ataque. Então o Remo atacou bastante, gente, e flutuou no meio campo. Claro que em certo momento, sem aquela perspectiva de criatividade, e muito lento e a marcação muito aberta, tá? Desarmes, o Clube do Remo teve 73% a 43% do adversário, né? Para vocês terem uma ideia, tá? Defesas, grandes defesas a gol. Foram 10 do Clube do Remo, 10 chutes que o goleiro dele defendeu, com apenas 2 do Marcelo Rangel, né? Grandes chances, foram 4 grandes chances do Clube do Remo, gente. O Marcelo Albino se destacou bastante ontem, tá? Posse de bola, 57 a 43. Chutes do Remo, 22 a 16. Para vocês terem uma ideia, eles chutaram 16 vezes, acertaram 2 chutes. As melhores chances dele foram 2 e eles aproveitaram bastante. O Clube do Remo teve grandes chances, 10 grandes chutes o goleiro defender e 10 grandes chances de gol mesmo, claríssima, sem contar o pênalti, tá? Temos mais aqui, grande chance, foram 4-0, olha, o Clube do Remo teve, né? Passe, gente, foi 495 passes do Clube do Remo contra 378 do CRB. Então mostra ali para nós que o Clube do Remo teve certa vantagem. Porém, você ter a vantagem e não souber fazer dela números, não dá. Eu posso ter esse número imensos aqui, mas sem o resultado principal, que no mínimo seria um empate, não dá, né? Por quê? Porque teve a displicência, gente. E na displicência o Clube do Remo sucumbiu bastante, né? Sucumbiu mesmo, gente, tá? Quero lembrar vocês que agora nós somos o 6º colocado, né? Ali com 17 pontos, né? Ficamos atrás do CRB, que foi a 18, né, gente? CRB com 18, 2 com 18, CRB, o Cuiabá, Coritiba, Nova Horizonte e Curitiba tem 19 e o Goiás está ali com praticamente 23 pontos e tranquilo ali com 6 pontos acima do 5 pontos acima do segundo colocado e 6 acima do sexto, que é o Clube do Remo, tá, gente? Mas, cara, eu penso assim que dá para se tirar algumas coisas desse jogo, né? Dá para se tirar algumas coisas desse jogo, principalmente nós sabemos que um dia esse dia ia chegar, essa derrota ia chegar. E para mim, na 10ª rodada, ela até perpetuou muito tempo. O Clube do Remo foi até o seu limiar do que poderia criar ali, né? Foi surpresa, Ricardo? Não, gente. Eu até conversava com meu irmão de tarde, ele falou, pô, se o Remo perder... Eu digo, não, cara, né? Ele tava até dizendo, talvez perca hoje, até tava com esse pensamento. Eu disse, eu mantenho a esperança que a gente vai ganhar, porque eu prefiro pontuar fora de casa, né? E por mais que a gente já vinha vindo de um jogo contra o Volta Redonda, que ganhou ontem seu jogo, né? Ganhou, segunda vitória. O que o Volta Redonda fez aqui? Se você pegar esse número agora que eu deixei para você e pegar o número do Volta Redonda, vocês vão ver que o Clube do Remo atacou muito menos, teve muito menos posse de bola, muito menos oportunidades, forçou muito menos, né? E conseguiu um empate dentro de casa. Ricardo,
São 3 jogos sem vitórias. Gente. Mas se você tirar que desses 3 jogos, 2 foram fora de casa, a perca foi do ponto dentro de casa realmente que fez falta, tá? Porque o Clube do Remo no mês passado, mês de maio, que eu não trouxe para vocês, fez o que? 6 jogos, né? 7 jogos. Sendo desses 7 jogos, primeiro com o Amazonas, tá? Onde a gente ganhou de 1-0, né? Depois pegamos ali o Vila Nova, né? Pelo brasileiro que eu tô dizendo só, tá? Dia 14, ganhamos, foi 4 jogos na verdade, 6 jogos com os 2 repar, tá? Ganhamos o Vila Nova por 2-0, pós-repar, sendo campeão naquele momento, já tinha visto 2 repar, né? Depois empatamos com o Atlético Goianiense fora de casa, né? De 1-1. E depois empatamos em casa com Volta Redonda. Então, na perspectiva ali do mês de maio, nós ficamos meio a meio com a vantagem de ter sido campeão e perder alguns atletas naquele momento que fazem falta hoje, né? Tá? E agora para esse mês, gente, para esse mês de abril já mês de junho, né? Nós teremos aí Remo e Operário, dia 8, teve o primeiro jogo que foi o Remo e CRB, que o Remo perdeu. Teremos o primeiro jogo em casa, Remo e Operário, dia 8, tá? Depois saímos para pegar o Atlético Paranaense, né, dia 14, tá? Depois voltamos para pegar Mucura em casa, né, dia 21. E depois sairemos para pegar o Atlético, que vai voltar a jogar na sua arena lá, Sincred, né? Bom, gente, teremos nesse mês então 3 jogos fora e 2 jogos dentro, tá? Mês passado nós tivemos 3 jogos dentro e 1 jogo fora, né? Aproveitamos o máximo que deu e perdemos pontuações dentro de casa. Faz diferença? Faz diferença, gente. E muita diferença. Até porque quando você pega um clube do Remo que performou dentro de casa de uma maneira e fora de casa da outra, aí você fica na dúvida. Só que vocês têm que entender que o Daniel Paulista ele estuda bem o adversário e tem todo um setor por trás dele que estuda mais ainda o adversário. Nós mesmos falávamos aqui. Eu teria usado essa mesma estratégia, gente. De 3 atacantes. Tá? Porém, claro, você não vai dizer, Viseu, tu vai jogar mal hoje. Mas tu vai dizer, ele vem jogando o tempo todo mal. Pois é, mas a gente deposita esperança que ele vai melhorar, gente. É um custo. O Viseu é um custo muito caro, gente. Entendeu? E aí a gente tem que torcer para ele performar, porque esse custo ninguém vai querer arcar, meu irmão. Né? E até mais porque na Série B ele já passou do limite de jogos aí. Então, temos que carregar aí esse fardo, né? Eu espero que os outros melhorem, porque o próprio Pedro Rocha, quando a gente trouxer a individualidade, vocês vão ver que, gente, foi demais, né? Bom, trazendo para a individualidade de cada um, gente, tá? Para mim, Marcelo Rangel foi pouco exigido, né? Aquela bola não tinha o que fazer ali, aquele gol também de cabeça não tinha o que fazer. Teve um certo nervosismo na hora de uma saída de bola ali, que ele quase perde e complica as coisas, mas não foi tão perigoso assim. Pedro Costa era para ultiar a área, porém ele que estava na marcação do jogador do CRB e não cobriu, tem 1,80 m e pouco e perdeu aquele lance. Não apoia tanto, é mais defensivo. E nós vimos que o setor defensivo do Clube do Remo ele variou, mas deu uma equilibrada. Deu uma baixada com a entrada do Camutanga, deu uma baixada, mas, né? Camutanga ainda pouco fora de ritmo, alguns lances ali perdidos, algumas bolas rebatidas desnecessariamente, né? Mas aí tá buscando o ritmo. Reinaldo fez uma partida que quase lhe entrega uma certa hora, gente. Né? Certa hora ele estava vindo ao ataque e isso forçava-se o erro, o adversário forçava o seu erro. Né? E uma hora ele tocou uma bola para dentro e tocou pro jogador adversário. Então, né, ficou abaixo daquilo que a gente tem acostumado. O Sávio pecou muito na marcação hoje, gente. Ele subia, quando voltava uma hora até caiu, né? Aí dali daquele lance que era para ele cortar o chute, ele não cortou, saiu 2 cruzamentos do lado dele, do adversário, né? Foi um jogo razoável do Sávio, vamos dizer assim, tá, gente? Tentou um chute fora da área ali, mas tá. O Pavani não fez aquilo que é acostumado a fazer, gente. Não fez aquilo que é acostumado a fazer. Não sabe marcar. Fez faltas infantiloides lá. Né? E foi substituído pelo Regis, que entrou super bem, mas uma hora o pulso vai acabar, gente. A gente sabe muito bem disso. Esse foi o erro. Era para ter entrado com o Regis no primeiro tempo e depois você coloca o Pavani. Né? Luan Martins. Uma partida taticamente boa. Certas bolas perdidas ali, alguns passes precipitados, mas substituiu até quase que a altura o Caio Vinícius, tá? Pedro Castro. Ele tem jogos que tu não pode dar uma responsabilidade para ele daquilo que ele não é,
ele não é um exímio criador. Ele não consegue quebrar linhas de passe. Ele não consegue tirar um coelho da cartola, né? Então, rotacionou ali abaixo. É mais responsabilidade no setor de tática do que realmente querer ocasionar situações para os jogadores da frente, tá? O Adailton ficou ali em certo momento isolado, certas horas partia por meio, né? Porque nós tivemos essa falha, essa situação no setor de ataque, que os três atacantes eram características totalmente quase que iguais, né? No sentido de buscar o gol, porém da maneira diferente de achar, né? O Adailton performou um pouco abaixo, no seu lugar entrou o Dodô, que é o Dodô, né, gente? O Dodô, ele infelizmente foi só o começo do parazão, né? Já dizendo logo dos dois, tá? No lugar do Regis entrou o Daniel Cabral, tá, gente? O Daniel Cabral entrou no lugar do Pedro Castro, deixa eu ver aqui. No lugar do Regis. Deixa eu passar o Regis, depois eu volto, tá, gente? Aí tivemos ali na frente o Felipe Viseu, vamos logo falar dele, né, gente? Felipe Viseu, cara, gente, complicado. É complicado porque financeiramente você pensa no peso que ele é. Recurso, retorno, não tá dando. Venda de camisa com certeza não dá retorno também dele, né? O marketing nele, o Nine, não dá nada de retorno também. E com isso o Viseu rotacionou abaixo, né? Ele e o Ítalo perderam chances, para dizer que não tiveram chances, não tiveram oportunidades, né? O Ítalo perdeu melhor posicionado, ele é letal, mas não conseguiu, né? E o Viseu, cara, os dois de mão dada e nada, né? Sinto muito, né, cara? A gente fica até decepcionado porque tu cria expectativa no camarada de ele melhorar, gente. Tanto ele quanto o Ítalo, porque são peças que estão ali tendo oportunidade, né? Mas não estão aproveitando. Então, né, tá chegando outros aí, tá? Pedro Rocha, gente. O Pedro Rocha, gente. Pedro Rocha. Ontem ele se superou de perder gol. Ricardo, ele criava suas possibilidades de gol, mas perdeu muito gol, gente. Perdeu pênalti, gols infantis. Realmente, Bete Cheirosinha comece a agir, porque Pedro Rocha tá precisando, né? Precisa demais, é um cara que tem muita fé, a gente sabe. Uma hora vai encaixar e vai sabe? Se ele fizesse menos da metade, 50%, como ele vinha fazendo, perdia uns, mas fazia outros, tava ótimo. Mas ontem ele deixou muito a desejar, rotacionou bem, né? Mas na hora de definir, virou ali, né? Eu não vou nem citar outros nomes, tá? Gabriel Martins, que entrou no lugar dele, mais uma amostra que Gabriel Martins, Ítalo e Viseu, né, são jogadores que rotacionam abaixo, né? Pelo menos o Adailton ele dá uma disfarçada, mas esses aí, Gabriel Martins, mais uma oportunidade e não deu certo, tá? E o Cadu, que entrou no lugar do Pedro Castro, né, do Pedro Costa, movimentou por ali, mas nem o Cadu também defensivamente não é tão bom assim, tá, gente? Sentimos falta mesmo do Marcelinho. É necessário outro lateral? Temos 3 aí adequando e tal, legal, né, gente? Porque o que acontece? Eu trouxe para vocês, cada um no seu cada qual, e trouxe para vocês a situação dos números. Os números não mentem, gente. Eles estão aí. Números sem o resultado principal é um número vago, né? É um número que você diz, ah, Ricardo, pô, só número e tal, né? Tu tá vendo aí que o Remo não tirou, não conseguiu fazer essa pontuação e tal. Deixa eu virar uma página aqui, tá, gente? Não conseguiu fazer a pontuação, então tu ainda tá nessa aí e tal, não sei o que. Eu não tiro essa razão, gente. Não tiro a razão de ninguém nessa hora mesmo, porque até eu fiquei, poxa, cara. Jogos desse por incompetência de você não saber pôr a bola pra dentro, lá ele, né? É muita sacanagem, gente. É muita sacanagem mesmo, tá? O momento da tabela é esse, gente. Ferroviária ganhou, né? As partidas aí, o Ferroviária ganhou, Botafogo, ganhou já nada. 1-1, tá? Vila Nova perdeu em casa pro Novo Horizontino. Coritiba 2-1 no Avaí, jogaço, tá? Goiás 2-1 no Atlético Goianiense. Clube do Atlético que perdeu em casa, né, gente? Atlético que perdeu o Cuiabá em casa. Com certeza ele vai jogar mais esperto com a gente quando chegar nossa vez, pode esperar. Operário 2-2 com o Atlético Paranaense, jogaço, esse foi um jogaço, né? CRB 2, Remo 0, placar que a gente não esperava contar com vocês. E o Volta Redonda que ganhou o América Mineiro dentro dos seus domínios ali, tá, gente?
Então, hoje ainda segue, tem 2 jogos, né? Chape e Amazonas, que não vai mudar nada da posição lá de cima. E Mucura e Criciúma. Meu cunhado veio agora há pouco e disse que a Mucura vai ganhar. Não sei quem falou isso pra ele, mas eu acho que ele tá iludido, gente. Tá iludido mesmo, né? Galera, desse jogo vai ficar pra nós o aprendizado. Nenhum de nós, claro, está preparado para uma derrota. Nós sabíamos que ela poderia acontecer. Qual o momento dela acontecer? Às vezes fica mais as perguntas do que a resposta. Só que, da maneira que foi, né, que você vê, aí você olha os números, pô, o Clube do Remo foi bem nos números, foi bem nos posicionamentos, mas falhas que não podem ocorrer, cruzamento de intermediária, gente, é o segundo gol que nós levamos, naquela vez foi, a bola caiu no pé do cara, agora foi na cabeça do atacante, adversário, e ninguém chegou junto, até bolas alçadas da área, que era o ponto forte do adversário, o Clube do Remo estudou isso e não soube cortar, porque nessa hora que o lateral tem que chegar abafando para não deixar o cara cruzar, sabe que o ponto forte deles é esse, né? E o Clube do Remo assim, gente, conhece sua primeira derrota, perdeu muitas coisas, né? Claro, como o campeonato está no certo equilíbrio, a derrota ela vai te pôr lá, mas tá todo mundo muito próximo, né? O segundo tem o que? 19 pontos, né? E o quarto tem 18, né? O Clube do Remo que tem 17 é o quinto, tá ali atrás do... Até me esqueci agora do time que ele tá atrás, tá, gente? Mas aí tá nessa fase aí. Bom, galera, eu confesso a vocês, fiquei de certa maneira decepcionado com algumas atuações aí. Fiquei não preocupado, porque eu sei que o treinador tem as melhores das soluções para nós. Nós também, olha, perdemos o Klaus. Sentiu, né? De última hora. E aí o Clube do Remo mesmo assim conseguiu performar ali defensivamente, porque tinha um adversário do outro lado que estudou bem o Clube do Remo e soube dizer, olha, joga a bola para eles que aí bora ver o que eles vão fazer, né? E foi isso que eles fizeram com a gente, do começo ao fim do jogo, né? E depois nós fomos construindo as vantagens, construindo o amassa. Teve certo momento que o adversário recuou bastante as linhas e ali era um chute de fora da área. Pedro Castro, não sei o que foi aquilo. Naquela retomada de bola, quando o Clube do Remo leva um gol e dá um chute daquele, sabe lá, ele não chuta nem de fora da área, chutou ontem 2 vezes. Aí tenta dar um chute daquele a longa distância. Só se ele me disser, Ricardo, eu tô treinando, então uma hora vai dar certo. Mas te dar um chute no meio campo daquele jeito, meu irmão, é só pra passar vergonha, né? Bom, galera, eu vou dizer a vocês, botar na conta de quem? Nós sabíamos que poderia chegar, gente. Então, pra mim, eu ainda vejo com bons olhos essa condição do Clube do Remo. Para mim, eu vejo que dá para mudar, né? O importante é que dá para mudar. E você não vê, assim, digamos, perspectiva de, digamos assim, agora, né, como o Mucurento, né, tá aí torcendo para que aconteça a catástrofe azulina. Mas não vai acontecer, gente. Podem ficar tranquilo. O time do Clube do Remo montado esse ano é um time muito pé no chão. Claro, gente, com algumas peças ali que, infelizmente, não funcionam. Não adianta, gente, de coração. Agora, bora agir com a razão. Não adianta eu chegar para você e dizer eu quero o Viseu fora. O Remo tem que mandar o Viseu embora. Porque, gente, o contrato foi firmado. Não é à toa. Você imagine o contrato do Pedro Rocha. Por que a quebra do contrato é de 30 milhões? Tem que agir com sabedoria. Jogadores, muitas das vezes, são apostas. Vão vingar ou não vingar, né? Os números do Viseu mostravam uma coisa. Até um certo crescimento. Mas era só até um certo, né? O próprio número do Matheus Davó que vai chegar é até um certo. Entendeu? Então eu acredito que nessa rotação dos 3 atacantes, o Clube do Remo pode se utilizar numa hora de um jogador que fique mais plantado lá para não fazer nada, não marcar. Pode se utilizar do Davó que se movimenta mais, que vai criar mais opções para o próprio Pedro Rocha, né? Que é isso que falta. E aí você utilizar mais o Regis na criação, porque é necessário ali. Tem jogos que é necessário o Regis, tem jogos que não vai ser necessário, mas tem jogos que vai ser. Bom, gente, mas comentem aí o que vocês acharam, tá? Lembro a vocês que eu lancei um vídeo de manhã, no domingo de manhã, falando sobre a possível mudança do Clube do Remo. Quem chegou até esse final, curte, compartilha, não esquece, deixa teu like, hype pro canal e bora pra... Até a próxima. Fui! Valeu, galera!